Não vamos brincar com a natureza, porque existe muito mistério. Dentro de uma mata, existe muito espírito maligno que habita dentro dela e atrai as pessoas para ela. Quando você não conhece o que tem dentro de uma mata, tenha muito cuidado. Porque os espíritos malignos sobrenatural anda por dentro dela. Não somente anda por estas matas, mas veja o que diz neste versículo. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante do eterno Deus, o nosso Pai o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor, o eterno Deus, é o nosso Pai, que está no céu, perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. O versículo da Bíblia que diz que o diabo passeia sobre a terra é Jó capítulo 2, versículo 2. Em que Satanás responde ao Senhor, o eterno Deus, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. A floresta, a mata, ela tem muito mistério dentro dela, e dentro de uma floresta existe muito segredo para ser revelado. O testemunho que eu quero relatar e contar neste momento, que aconteceu comigo. Não devemos brincar com a dimensão espiritual e nem também com as coisas que acontecem no mundo sobrenatural. Eu me chamo meu nome é Josué, estou deixando esse testemunho para despertar a sua vida. Entramos dentro da mata para fazer uma caça. Escreve-se assim, com a palavra caça escrita em minúscula. Caça é um substantivo feminino que significa a ação de perseguir e matar animais silvestres. Caça também pode referir-se ao nome genérico dos animais que vão ser caçados ou que já foram caçados. Caça pode ainda significar a arte de caçar, o conjunto dos animais que se caçam ou a perseguição ao inimigo. Só que encontramos algo sobrenatural. Nós naquele tempo era ainda jovem, saímos juntamente para caçar. Naquele dia juntamente comigo estava o meu pai. E eu era ainda muito jovem, novo ainda. Aí naquele momento se aproximamos daquela mata. Naquele momento logo, entramos para dentro daquela mata. Depois de ter atravessado uma estrada muito longa, naquele momento meu pai disse: vamos tomar cuidado, vamos por aqui. Quando a gente achava algo aí a gente avisava, para que soubessem onde estavam. A gente já tinha ouvido um barulho diferente. Mas não levamos em conta sobre aquele, aí a gente não levamos em conta sobre aquele barulho que ouvimos. Simplesmente só foi algum que escutamos, somente um barulho, estranho, somente um barulho. Naquele momento ninguém ficou preocupado, ficamos simplesmente, totalmente assustado. Logo começamos a entrar mais para dentro daquela mata. Logo chamei pelo nome do meu pai, e disse: eu acho que aqui tem Ali a gente estava querendo achar uma caça ou até mesmo um mel para levar para casa. Eu não lembro muito bem, mas era bem tarde. Para o seu entendimento, que muitas pessoas sabem, quando entramos para dentro daquela mata temos que preparar fogo para afastar algum animal peçonhento que não venha a nos atacar. Juntos com meu pai pegamos a lenha e preparamos o fogo. O único que tinha força era o meu pai, porque ainda éramos jovens. Logo naquele momento achamos o mel da abelha retiramos para poder levar e também comer se pudesse. Naquele momento, para tirar o mel da abelha tem que saber para não tomar nenhuma ferroada da abelha. Quando derrubou aquela árvore para tirar o mel de dentro dela, não havia nenhuma abelha. Para quem não entende, algo de sobrenatural já estava acontecendo. Ficamos bem atentos de ouvido para poder escutar aquele barulho que ainda estava acontecendo. Naquele momento nosso pai falou: olha, algo de sobrenatural está para acontecer. Para completar esse testemunho, sempre foi um servo do eterno Deus, o nosso pai. Todos nós servia ao nosso Pai o Eterno. Todos nós éramos cristãos. Seguimos cada vez mais para dentro daquela mata. E aquele barulho cada vez mais aumentava. O barulho ficava cada vez mais pesado, o clima estava ficando tenso. Ali naquele momento começamos a ficar assustados, porque algo de sobrenatural estava acontecendo. Sabemos que dentro daquelas matas, pessoas fazem ritual e os espíritos. E a Rosua continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida, arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Malignos são os dominadores do local, que são demônios. O versículo da Bíblia que diz
que os espíritos demônios saem de um homem e vão para o deserto é Lucas capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. No versículo seguinte, o espírito demônio volta para a casa do homem, mas encontra arrumada e varrida. Ele então traz consigo outros 7 espíritos piores e se instalam na casa. Assim o meu pai falou: vamos meu filho entrar para dentro, mas ainda estávamos com medo. Ele disse: vamos, não fique com medo, e entramos mais ainda para dentro daquela mata. Comecei a seguir mais ainda com receio do que estava acontecendo. Ali escutei dentro da mata que algo estava correndo, não era nenhum de nós, e logo pensei, não, eu pensei, quem será que é? Porque algo passou perto de mim muito rápido, correndo em uma velocidade que não dava para enxergar, simplesmente ouvir. O espírito que apareceu em minha frente era negro preto como carvão, não dava para identificar o quem era. Aquilo que eu via, aquele espírito ou aquela entidade, não era muito grande, era pequeno. Corri em direção ao meu pai, assustado, e disse: algo passou perto de mim correndo, e entrou para dentro da mata. Assim ele falou para mim: não se preocupe, meu filho, algo de sobrenatural está acontecendo. Vamos depositar a nossa fé no Altíssimo. Ali eu falei: vamos embora. Por isso que eu digo, nós andamos como seres humanos, mas o espírito não anda desta forma, são diferentes dos seres humanos. Ele passou correndo muito rápido, e eu falei: eu vi algo pequeno que carregava, como se fosse algum tipo de objeto em suas mãos, algum tipo de objeto com ele. E olha que naquele momento, estávamos com muito medo, porque essas coisas não é para brincadeira, o sobrenatural existe. Naquele momento meu pai tinha muita experiência com o nosso Senhor Deus o Eterno. Naquele momento ele falou: vamos fazer uma oração. E levantamos um clamor orando ao nosso Senhor Deus, o nosso Eterno Pai que está no céu. Naquele momento que começamos a oração, eu fiquei com os meus olhos abertos. E logo presenciei novamente aquele espírito pequeno que passou correndo novamente em minha frente. O sobrenatural é tão pesado que quando ele vinha quebrando aquelas madeiras e árvores que estavam em nossa frente. Naquele momento da oração, começou a repreender: em nome do Senhor El-Ruzua, eu te repreendo. Ali se agarramos no nosso pai, porque estava com medo, mas não deixamos de repreender aquele espírito que estava dentro daquela mata. Naquele momento, quando ainda estávamos orando, já parou de fazer aquela arruaça de causar medo. O caipora é uma figura do folclore brasileiro, frequentemente descrito como um espírito protetor das florestas e dos animais, especialmente em regiões rurais. Embora sua imagem seja geralmente associada a características benevolentes, como a proteção da natureza, ele também possui um lado obscuro e temido em algumas narrativas. Abaixo está uma descrição de seu lado obscuro. O lado obscuro do caipora. No lado obscuro, o caipora é visto como um guardião implacável das florestas, que não hesita em punir aqueles que desrespeitam a natureza. Para ele, a exploração desenfreada dos recursos naturais é um crime grave, e aqueles que causam danos à floresta ou caçam animais sem necessidade podem se tornar alvos de sua ira. Vingança e terror. Quando os humanos invadem seu território, o caipora pode se transformar em uma figura aterrorizante. Ele é frequentemente descrito como um ser de estatura baixa, com pele escura e cabelos desgrenhados, que se esconde nas sombras da floresta. Os olhos do caipora brilham na escuridão, e seu olhar é penetrante, capaz de instigar medo e desespero. Se alguém desmata uma parte da floresta, ou caça animais em excesso, o caipora pode lançar maldições sobre o infrator. Os relatos falam de pessoas que se perdem nas matas, que são atormentadas por sons estranhos, ou que enfrentam acidentes inexplicáveis como resultado da ira do caipora. Em algumas histórias, ele pode até se transformar em uma criatura feroz, para aterrorizar aqueles que desrespeitam a natureza. Ilusões e enganos. Além de sua natureza vingativa, o caipora tem o dom de enganar os humanos. Ele pode criar ilusões, fazendo com que as pessoas vejam coisas que não existem ou se sintam desorientadas. Os viajantes que se aventuram em suas florestas podem se perder facilmente, guiados por sons e visões que os atraem para armadilhas. Um guardião implacável. Caipora é, portanto, uma figura ambígua. Embora tenha um papel de protetor da natureza,
Seu lado obscuro é uma manifestação da necessidade de respeitar e cuidar do meio ambiente. Ele serve como um alerta para aqueles que ignoram os limites impostos pela natureza e suas consequências. Em resumo, o lado demoníaco e sobrenatural obscuro do caipora é uma representação do poder, da natureza e das forças que se levantam contra aqueles que a desrespeitam. Ele simboliza a necessidade de harmonia entre os seres humanos e o meio ambiente, lembrando-nos de que a exploração desenfreada pode resultar em consequências severas. Mas ainda tinha muito medo do que estava para acontecer. As pessoas chamam desse pequeno demônio, do demônio caipora. Ele é pequeno, mas causa muito medo e faz muita arruaça. Conta os caçadores e as pessoas mais antigas que esse espírito começa a assoviar dentro da mata. Não vamos esquecer que tudo isso é sobrenatural, o que acontece na vida de uma pessoa. Por isso que temos que andar com o nosso Senhor o Eterno, Deus o Eterno que está no céu, que é o nosso Pai. A proteção vem do Espírito Santo, do nosso Senhor o Eterno, Deus. Não se engane que tudo isso é apenas demônios se disfarçando e contando muitas mitologia e história para se disfarçar e enganar as pessoas que acham que demônio não existe, mas espírito maligno existe e atua em todo lugar. Aqui deixo a minha paz. Em nome do nosso Senhor e Salvador nosso Eterno, que está no céu. Amém.